Beleza, pessoal? Vamos começar agora a nossa segunda parte da nossa aula aí do tema de provas. Bom, na primeira parte nós vimos alguns aspectos gerais no que diz respeito às provas. Agora sim, nós vamos trabalhar as provas em espécie. Sobretudo, as provas nominadas, aquelas provas que nós vamos encontrar dentro do Código de Processo Penal, porque é isso que vai cair na sua prova. Beleza? Primeira prova que nós vamos encontrar seria os indícios. Os indícios estão onde? Lá no artigo 239. Isso é direto. Já foi cobrado simplesmente alternativa dizendo que indícios não é considerado prova. É considerado prova sim. Então lá no artigo 239, considera-se indício o quê? A circunstância que é conhecida e provada, que tendo relação com um fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Beleza? Poxa, no dia do crime, ninguém viu o crime em si, mas tem uma testemunha que falou que no dia exato, né, o rapaz que está sendo acusado pelo crime, viu ele entrando em casa muito apressado, estava muito nervoso, estabamado, né, viu ele tocando fogo em alguma coisa ali no quintal, que poderia ser alguma roupa. Então são indícios. Óbvio que ninguém vai ser condenado com base apenas em indícios, mas os indícios pode levar ali, pode autorizar por indução, concluir a existência de outra prova, certo? Outras circunstâncias, beleza? Então pode ser levado em consideração no processo, é tido como prova. Então, depois de ver indícios, quais seriam outra prova que a gente pode analisar aqui? Beleza, pronto. Busca e apreensão. Pessoal, busca e apreensão, tema importantíssimo. Busca e apreensão muito tranquilo. Vai cair aí o que há no artigo 5º da Constituição, no inciso 11, que a casa é inviolável, é um asilo inviolável do indivíduo. Beleza, ninguém pode entrar na minha casa? Calma, pode. Ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador. Primeiro, quando que vai poder entrar na residência dessa pessoa? Mediante o quê? Mediante consentimento, seria uma hipótese. Salvo em caso de flagrante delito. Flagrante delito também pode violar o domicílio, beleza? Primeiro com consentimento, depois tiver caso em flagrante ou desastre, beleza? Ou para prestar socorro, ou durante o dia para determinação judicial, beleza? Mediante aí o mandado de busca e apreensão. Então, pode entrar na minha casa? Pode, se eu deixar, certo? Ou se tiver um flagrante delito, tiver um desastre para prestar socorro, mas o mandado de busca e apreensão precisa ser por determinação judicial. A busca e a apreensão tem que ser determinada pelo juiz. Pode ser requerida pelas partes, pode ser requerida por um delegado, pode ser requerido pelo Ministério Público, mas o juiz ele precisa autorizar. Muita atenção aqui, pessoal, que fala durante o dia. O que é durante o dia? A gente tem alguns critérios para definirmos o que seria dia para a legislação. Mas o critério que vem prevalecendo é no seguinte: dia seria até às 6 da tarde, das 6 da manhã até às 6 da tarde. Então não pode cumprir o mandado de busca e apreensão durante a noite, ou seja, depois das 6 da tarde até às 6 da manhã. Acho que você já ouviu alguma reportagem, algo no sentido, no cumprimento de busca e apreensão, em que a polícia chega lá cedinho, antes das 6. Na hora que dá 6 horas da manhã, vai lá concluir, né, concretizar o mandado de busca e apreensão. Temos outra prova em espécie, que é o exame de corpo de delito. Já falei para vocês lá no início, na parte 1, que todo crime que deixa vestígio, quando a infração deixar vestígio, vai ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, diretamente no vestígio ou de forma indireta, né? Fazer um exame de corpo de delito com base apenas na foto que foi retirada daquele vestígio, pode ser também. Muita atenção, o que fala no final do artigo 158? Não pode supri-lo a confissão. A regra é o seguinte: o crime deixou vestígio? Deixou, tem que fazer exame de corpo de delito. Se não fizer, professor, no crime que deixou vestígio, se era possível fazer e não foi feito,
Então, estamos diante de uma nulidade. Tranquilo? Professor, mas a pessoa confessou. O que fala o finalzinho do artigo 158? Não supre a falta do exame de corpo de delito a confissão do acusado. Beleza? Não supre. Tranquilo? Mas é o seguinte, o que vai pegar aí é o artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Como assim, professor? Então, tem como a gente suprir o exame de corpo de delito, que não é pela confissão, mas sim pela prova testemunhal. Vamos supor a seguinte situação. Olha, a mulher é constantemente agredida pelo marido. Só que ela nunca teve coragem de ir até a delegacia quando ela é agredida. Até mesmo, vamos supor que numa situação concreta, quando o marido agride essa mulher, ele deixa ela trancada em casa, não deixa nem ela sair. Mas um belo dia, depois que ela tinha desaparecido dessas lesões, ela decidiu ir até a delegacia de polícia. Então, nesse caso, poderia ser suprido de outra forma. Uma foto, certo? Ou uma prova testemunhal poderia suprir, porque não foi possível fazer o exame de corpo de delito. Mas a regra é o seguinte, sempre que possível fazer e não feito, gera nulidade. Mas, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido esses vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta dele. Tranquilo, tranquilo. Não vai poder ser suprido pela confissão do acusado, aí não, mas por prova testemunhal, sim, na falta. Tranquilo? No artigo 158 nos traz ainda o parágrafo único, que fala da prioridade quando for realizado esse exame de corpo de delito, certo? Quando que vai ter prioridade? Quando o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, beleza? Ou for violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, beleza? Violência doméstica familiar contra a mulher vai ter prioridade ali na realização do corpo de delito. E toda vez que for alguma violência contra esses hipossuficientes aí, hipervulneráveis, seria criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Em relação ao inciso segundo, não se refere aí, não é restrito à violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Basta ser um crime que envolva criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, mesmo não tendo relação doméstica e familiar. Aí vai ter prioridade na realização do corpo de delito. Tranquilo, tranquilo. O artigo 159, pessoal, nos traz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, beleza? É o seguinte, aí traz como que vai ser realizado. Quem é que pode realizar exame de corpo de delito? Tem que ser perito, obviamente. E aqui é um perito oficial, ou seja, aquela pessoa concursada. Ele fez o concurso da Polícia Civil, da Polícia Federal, para ser perito. E pode ter algumas especificações, algumas situações em que tenha perito específico só para determinadas matérias. E, obviamente, precisa ser portador de diploma de curso superior. Professor, é o seguinte, mas se não tiver um perito oficial, aí ele pode ser substituído por peritos não oficiais. É o que nos traz o parágrafo 1º. Então, na falta desse perito oficial, o exame ele vai sim ser realizado, certo? O exame de corpo de delito, por duas pessoas idôneas, certo? Duas pessoas idôneas. Precisa ser também portador de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, se não tiver o perito oficial, vai ser realizada por dois, beleza? Por dois peritos não oficiais também com diploma em curso superior, preferencialmente naquela área específica. Esses peritos não oficiais, eles têm que prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Ele vai prestar esse compromisso, beleza? Aí o seguinte, professor, se for uma causa de perícia complexa, certo? Que abranja mais de uma área de conhecimento especializado. Então pode ser designado a atuação de mais de um perito oficial. Olha, é o seguinte, nós temos um perito oficial, então não precisa de dois peritos não oficiais. Mas aqui requer um conhecimento específico a mais, precisa de complementação. Não basta só um perito, precisa de conhecimento de outro. Então pode sim, certo, ser designado outro perito oficial a mais. E a parte também, pessoal, pode indicar mais de um assistente técnico, beleza? Olha, sou acusado, vai ter o exame de corpo de delito, eu quero indicar um assistente técnico. Pode também.
Beleza, beleza. No artigo 182, nos traz o sistema liberatório. Onde o quê? Onde o juiz, quando ele vai julgar, ele não fica vinculado ao exame de corpo de delito. Então, o 182 vai nos trazer que o juiz ele não ficará adstrito ao laudo, ou seja, ele pode aceitar ou recusar o exame de corpo de delito. Inclusive, ele pode rejeitar como um todo ou apenas parcialmente. Olha, vou receber, mas não vou receber totalmente. Ou seja, lá na conclusão, exemplo, né, o perito falou que foi lesão corporal de natureza grave. Aí o juiz, negativo, não teve nenhuma consequência aqui de natureza grave. Discordo, ok, teve a lesão, mas é de natureza leve. O juiz pode aceitá-lo parcialmente. Além disso, vai ser facultado ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado formular algum quesito e indicar indicação de assistente técnico, beleza? Então, poxa, eu que sou parte, né, tenho um perito oficial, mas eu posso elaborar quesitos que seja, né, levado a ele, pode ser antes ou posterior ao exame de corpo de delito, e indicar um assistente técnico na realização do exame de corpo de delito. Beleza, beleza? Além disso, se a autoridade, ela pode também ordenar que se proceda novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Poxa, teve um exame de corpo de delito, certo? Ixi, isso aqui não é conclusivo, precisa fazer outro e vou pedir para outro perito fazer. Pode também se julgar conveniente, tranquilo? Professor, se houver divergência, foi feito, né, 2 laudos, né, porque foi necessário, e houve divergência entre esses peritos. Então, serão consignados ali no auto do exame as declarações e as respostas de um e de outro, beleza? Ou cada um vai redigir separadamente o seu laudo e a autoridade vai nomear um terceiro, se eles divergirem. Poxa, teve 2 peritos, eles divergiram. Então, a autoridade pode mandar proceder a um novo exame por outros peritos, ou seja, mais um exame posterior, por conta da divergência. Beleza? Beleza. Aí é o seguinte, durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos, aí com antecedência mínima do prazo de 10 dias. É o seguinte, pessoal, olha, teve o exame de corpo de delito, ele já foi realizado. Olha, uma prova judicial vai ser usada, o juiz pode utilizar para fundamentar a sua decisão, esse exame de corpo de delito. Mas pode ser que as partes perdão, mas as partes precisem de esclarecimento. Olha, isso aqui não está conclusivo, eu tenho dúvidas quanto a isso. Então, quando iniciar as audiências, vai ter um momento em que os peritos vão ser chamados para esclarecer. Então, as partes podem requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responderem quesitos, beleza? Desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Então, vai ter os esclarecimentos do perito na audiência de instrução. Tranquilo, tranquilo? Beleza. Nós temos outra prova, pessoal, que é a declaração do ofendido. Na ordem das provas, quando inicia a audiência de instrução, na audiência de instrução é a produção das provas orais, beleza? Não são as únicas provas, mas é a produção das provas orais, onde as partes das pessoas vão serem ouvidas. A primeira pessoa a ser ouvida no procedimento ordinário, certo? Procedimento sumário também, e nos procedimentos aí especiais, a gente vai observar que a primeira pessoa a ser ouvida é sempre o ofendido. A declaração do ofendido é meio de prova. Beleza? Então, o ofendido seria a primeira pessoa a ser ouvida na audiência de instrução. Tranquilo? Desde que seja um crime que tenha ofendido, tem a vítima. Se o crime não tem vítima, por exemplo, crime de tráfico de drogas, tem vítima determinada? Não, não tem. Um crime de homicídio, por exemplo, a pessoa veio a óbito, então não tem como ouvir a pessoa ofendida, a vítima. Então, o artigo 201 nos traz que, sempre que possível, o ofendido ele vai ser qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou quem presuma ser o seu autor,
as provas que possam indicar e toma-se ali por termo a sua declaração. Beleza? Então vai ser ouvido sempre ali o ofendido sempre que possível. E o ofendido, pessoal, muita atenção aqui, se eu sou vítima de um crime, então tem atos processuais, olha, eu sou vítima, mas não sou parte, porque quem está no polo ativo é o Ministério Público, polo passivo é o réu, mas eu sou a vítima. Mas tem atos processuais que eu preciso ficar sabendo. Então o ofendido ele vai ser comunicado do ingresso e saída do acusado da prisão. Toda vez que esse rapaz sair e entrar, eu que sou a vítima preciso ser comunicado disso. Vai ter uma audiência, certo? Data da audiência e a sentença, eu preciso ser comunicado, certo? Eu preciso ser ali comunicado mesmo. Poxa, teve a sentença, aí recorreu, modificou a decisão, eu preciso também ser comunicado, porque eu sou vítima, beleza? Por conta da minha própria segurança. Além disso, ainda quanto às declarações do ofendido, certo? Também chamada aí como declaração da vítima, antes de do início da audiência e durante a sua realização, tem que ter um espaço reservado, separado para o ofendido, sob pena de nulidade, beleza? O ofendido, a vítima, tem que ficar incomunicável. Antes da audiência, não pode ficar junto com todo mundo, não. Tem que ter um local reservado lá para ele, certo? Durante sua realização também da audiência. E, se o juiz entender necessário, ele pode encaminhar o ofendido para algum atendimento multidisciplinar. Poxa, sabe, foi um crime aqui que teve consequências psicológicas dessa pessoa. Então o juiz ali, já percebendo, pode encaminhar para a área psicossocial, ali que o juiz pode até ordenar que, se for particular, que o acusado, né, possa pagar posteriormente, ou até mesmo o próprio Estado, beleza? Então pode ter atendimento multidisciplinar na área psicossocial, de assistência jurídica, de saúde, e as expensas ali do ofensor ou do Estado. Uma dessas duas pessoas vão ter que pagar. Tranquilo, tranquilo. Além disso, o juiz ele vai tomar todas as providências necessárias para a preservação da intimidade, vida, honra e imagem do ofendido. Inclusive, ele pode sim determinar o segredo de justiça em relação aos dados, certo? Não vou declarar o processo sigiloso, segredo de justiça como um todo, não, mas os dados, né, do ofendido eu vou declarar sigiloso. Determinar ali o segredo de justiça em relação a esses dados ou depoimento específico e outras informações constantes nos autos ao seu respeito para evitar uma exposição ali aos meios de comunicação. Beleza, beleza? Aí, pessoal, muita atenção aqui, que nós temos uma lei específica, Lei 13.431, que nos traz um depoimento bem específico, que nós chamamos de depoimento sem dano, ou depoimento especial, que é um procedimento de oitiva da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência perante ali a autoridade policial ou judicial. Então, o que vai acontecer nesse caso aí? Então, os psicólogos ou assistentes sociais, eles vão ouvir a criança ou adolescente, utilizando as técnicas apropriadas, sem intervenção das partes, beleza? Então, geralmente acontece como? Olha, vamos supor que é um crime de estupro de vulnerável, beleza? Temos uma vítima ofendida. E quando for ouvir essa criança, então vai ser um depoimento sem dano, um depoimento especial. Então vai pedir para todo mundo sair da sala de audiência, vai ficar só essa criança, vai chamar um assistente social, uma psicóloga para estar acompanhando ela e o juiz vai fazer as perguntas para essa criança, beleza? Sem a intervenção ali das partes, com transmissão em tempo real na sala de audiência, beleza? Então, nesse caso específico, todo mundo pode sair ali, tranquilo? Inclusive o réu pode sair, até mesmo o seu advogado, não vai ficar ninguém, só vai ficar o juiz, né, para fazer as perguntas e ali psicólogo, assistente social, respectiva seara. Beleza, beleza? E muita atenção aqui, pessoal, muita atenção aqui. O ofendido, não sendo testemunha, ele não responderá por falso testemunho, beleza? O ofendido, se ele não é testemunha, ele não responde por falso testemunho, beleza? É meio de prova? Mas ele não está na qualidade de testemunha, mas sim de ofendido. Então, ele não responde por crime de falso testemunho.
Porém, caso esse ofendido dê causa a uma instauração, olha, com o meu relato, eu dei causa a uma instauração de uma investigação policial ou até mesmo início de uma ação penal falsamente, certo? Olha, eu trouxe uma narrativa falsa e por conta dessa narrativa falsa contra uma pessoa que eu sabia que era inocente, deu causa a uma instauração de uma investigação ou até mesmo de uma ação penal. Nesse caso aí, temos um crime específico que é denunciação caluniosa. Aí, nesse caso, o ofendido pode responder por denunciação caluniosa, beleza? No momento que estava em suas declarações. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, o que mais aqui? Nós temos aqui também, se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, olha, é o seguinte, às vezes, dependendo da situação, o réu, ele causa ali algum medo, algum temor, humilhação na própria vítima, certo? Ou até mesmo nas testemunhas. Então o juiz pode pedir para ele se retirar, porque a regra é o seguinte, ele precisa participar dos atos, mesmo que ele não vai falar, não é hora do réu falar, do acusado falar ainda, mas ele participa de todos os atos da audiência, ele fica lá presente ouvindo todo mundo. Mas pode ser que a presença dele traga ali um desconforto, né? Pode causar humilhação, temor ou algum constrangimento à testemunha ou ao ofendido, certo? De modo que pode vir a prejudicar a verdade do depoimento dessas pessoas, das testemunhas ou da pessoa ofendida. Então o juiz, o que ele vai fazer? Poxa, ele pode fazer inquirição da testemunha ou do ofendido por meio de videoconferência, certo? Aí se não tiver como, ele vai determinar a retirada do réu. Ele vai sair da sala, o réu vai sair da sala e vai prosseguir na inquirição com a presença do seu advogado. Então, estou defendendo um cliente, ele é réu em um processo. Chegou lá na hora de ouvir um ofendido, ou a testemunha, o juiz perguntou, olha, a presença aqui do réu, ele traz algum constrangimento, um temor, alguma humilhação? Sim, eu não consigo falar na frente dele. Aí o juiz vai pedir para esse meu cliente se retirar, mas o Marcos, que é advogado, não vai poder sair. O Marcos tem que ficar, beleza? O juiz não pode mandar o Marcos também sair. Eu vou ficar lá. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, o depoimento vai ser sempre prestado. Aqui nós já estamos em testemunha. Beleza. Ofendido, ok. Depois do ofendido, pessoal, vai ser ouvido as testemunhas. Sempre o primeiro testemunho de acusação, depois testemunho de defesa. O número de testemunhas podem variar de acordo com o procedimento. Procedimento ordinário, 8 testemunhas. Procedimento sumário, até 5 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, até 3 testemunhas. Na segunda fase do júri, vai ser 5 testemunhas. Beleza? Quando eu falo esse número, é para a acusação e também para a defesa. Olha, se for procedimento sumário, 5, vai ser 5 para a acusação, 5 para a defesa. Lembrando que eu posso ter testemunhas a mais disso, quando eu chamo de testemunhas, certo? Do juízo. Então, olha, a acusação arrolou suas testemunhas, defesa arrolou também, mas o juiz, tem gente aqui que é importante também, e eu vou intimar essas pessoas, e pode ser além desse número aí das partes, beleza? Então, vamos lá, as testemunhas, beleza? Primeiro de acusação e depois testemunhas de defesa. Aqui é o seguinte, pessoal, o depoimento ele vai ser prestado de que forma? De forma oralmente, beleza? Não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, é ali na hora. Não será vedada a testemunha, entretanto, uma breve consulta em alguns apontamentos. Breve consulta e apontamentos, beleza? Olha, a testemunha trouxe um papelzinho, não, de alguns pontos aqui que eu não posso esquecer, não tem problema nenhum, certo? Uma breve consulta, apontamentos, não tem nenhum problema. Tranquilo? E a testemunha fará sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e que for perguntado. Então, antes da testemunha vir, a ser ouvida, o juiz vai adverti-la que ele tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Ele tem que dizer a verdade. Professor, se ele não souber, aí ele não fala, beleza? Professor, ele tem direito ao silêncio, o testemunho não tem direito ao silêncio. Se ele tem aquela informação, ele precisa falar. Ele não pode simplesmente chegar lá na hora do testemunho. Não, eu quero ficar calado quanto a isso. Direito ao silêncio é o direito do réu e não da testemunha. Então, ele deve declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde ele vai exercer sua atividade, se é parente e em que grau de alguma
das partes ou quais suas relações em qualquer das partes. O juiz sempre pergunta, faz todas essas perguntas, qual é o seu nome, de onde é que você é, qual é a sua profissão, seu endereço, beleza? Você tem algum parentesco com o réu, com a vítima? Você tem algum interesse, você é amigo dele, amigo íntimo? Ele vai falar que não. Sempre explicando ali sempre as razões da sua ciência e as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Beleza? Se o juiz, na hora de pronunciar a sentença final, ele reconhecer que alguma testemunha fez falsa afirmação, calou ou negou a verdade, ele vai remeter cópia do depoimento, certo? À autoridade policial para instauração de inquérito, porque ele é um crime de falso testemunho. Tranquilo? Tranquilo. Testemunha, ela não pode ser eximida da obrigação de depor. Olha, se você foi intimado a estar presente naquele dia, você é obrigado a depor como testemunha, beleza? Sob pena de ser conduzido coercitivamente. Cadê a testemunha X? Ele foi intimado? Foi. Não veio? Ele pode ser conduzido coercitivamente. Beleza? Mas só que aí nós temos algumas pessoas que podem recusar ali de depor, certo? Então ele pode se recusar. Quem que pode se recusar? O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, beleza? O afim em linha reta, ou seja, padrasto, né? Enteado também. O cônjuge, a gente também inclui aqui companheiro no caso de união estável, ainda que desquitado, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Beleza, beleza. Então essas pessoas podem se recusar, não quer dizer que elas não podem depor, elas podem recusar, beleza? Salvo quando não for possível por outro modo obter ou integrar-se à prova de fato, do fato ou das circunstâncias. Poxa, isso aqui, a única pessoa que pode falar seria a mãe dele. Então, não tem jeito, ela não pode se recusar, ela vai ter que falar, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Só que é o seguinte, essas pessoas aqui do artigo 206, ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão e o pai, a mãe e o filho adotivo do acusado, essas pessoas, se elas quiserem, porque elas são obrigadas, beleza, elas não prestarão compromisso de dizer com a verdade, beleza? São dispensadas do compromisso de dizer a verdade. Tranquilo? Artigo 207 fala o quê? Que são proibidas, agora essas pessoas são proibidas, certo? Não é facultativo. Elas são proibidas de depor quem? A pessoa que em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo. Ou um advogado. O advogado tem um sigilo profissional. Um psicólogo ele tem um sigilo profissional do que ele conversou com aquela determinada pessoa. Então, essas pessoas são proibidas. Um padre, durante a sua confissão, em relação ao ministério que ele exerce, beleza? Então, essas pessoas aí são proibidas de depor em juízo. Salvo, se desobrigadas pela parte interessada. Olha, beleza, eu falei para o padre, então eu deixo ele falar, não tem problema nenhum. E também o padre tem que querer. Então, essas pessoas que são proibidas à razão da função, ministério, ofício ou profissão, que tem que guardar segredo, elas são proibidas de depor, de testemunhar em juízo. Só vai ser possível se for desobrigadas, ou seja, ser permitida pela parte interessada e também essa pessoa queira. Olha, sou advogado, né? Ouvi o cliente e tudo mais, né? Tenho um sigilo profissional e eu não vou falar porque eu nem posso falar, na verdade, tenho um sigilo profissional. Mas você pode sim, porque aquele cliente que era seu naquela época, ele autorizou você a falar, beleza. Mas mesmo assim o Marcos tem que querer dar o seu testemunho. Tranquilo? Tranquilo. Não se deferirá ao compromisso que alude ao artigo 203, né? Que a testemunha tem que prestar compromisso de dizer com a verdade. Quem é que não vai prestar compromisso de dizer a verdade, mas pode ser testemunha, só não vai ter o compromisso de dizer a verdade. Os doentes e deficientes mentais, beleza? Os menores de 14 anos e nem as pessoas lá do artigo 206, né? Os parentes que eu falei para vocês. Vai poder depor? Vai, mas não presta compromisso de dizer com a verdade, beleza? Não presta compromisso de dizer com a verdade. E artigo 209 nos traz que o juiz, quando julgar necessário, ele pode ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas
partes. Acusação arrolou, defesa arrolou, não quer dizer que vai ser só aquelas. O juiz pode mandar ouvir outras testemunhas. Inclusive, o parágrafo primeiro fala o quê? Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a quem as testemunhas se referirem. Olha, vai iniciar a instrução. São só essas testemunhas? Sim, a acusação arrolou, defesa também, e o juiz está satisfeito. Mas na hora de ouvir uma determinada testemunha, a testemunha pegou e falou o nome de uma terceira pessoa que ninguém nunca nem ouviu falar dela, que pode servir também como testemunha. É o que nós chamamos de testemunha referida. Opa, peraí, quem é essa pessoa que você está falando aí? Ele viu também o que aconteceu, foi? Beleza, então nós vamos intimar essa parte aí, essa outra testemunha para vir aqui, que ninguém tinha conhecimento da existência dela. Então o juiz pode sim aí conveniente mandar chamar essa outra pessoa testemunha que ninguém tinha conhecimento dela ainda. Tranquilo? Não vai ser computado como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Olha, foi arrolado lá 5 testemunhas. Beleza, só podia 5. Chegou lá na hora, ouvi essa pessoa e essa pessoa disse que não sei nem por que eu estou aqui. Eu não sei de nada, certo? Se ela nada souber que interessa a decisão do juiz, então ela nem vai contar como testemunha. Tranquilo? Beleza. Além disso, se regularmente intimada a testemunha, ela deixar de comparecer sem motivo justificado, o que vai acontecer? Olha, a pessoa foi intimada e não foi para a audiência a testemunha. O juiz ele pode requisitar a autoridade policial, a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar auxílio ali da força pública. Ou seja, a testemunha ele é obrigada a estar em juízo. Professor, a testemunha é obrigada a depor em sede de delegacia na investigação, lá no inquérito policial? Também, ele pode ser conduzido coercitivamente tanto aqui na fase judicial quanto lá na fase de investigação, beleza? Mas a testemunha, o réu não. O réu, ele pode recusar, se ele não é obrigado a depor em delegacia, não. O réu não é. E em juízo? Também não, ele não é obrigado a depor em juízo, ele é obrigado a comparecer a algum ato que ele precisa estar presente. Por exemplo, reconhecimento de pessoas. Olha, vai ter o reconhecimento, né? Para saber se realmente é você. Aí você tem que estar presente. Fora dessa hipótese, para o ato em si de ser interrogado, aí ele não é obrigado. Beleza? O juiz, ele pode aplicar a testemunha faltosa a multa ainda aí, uma multa sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, condená-lo ao pagamento de custas da diligência. Beleza, beleza? A parte pode desistir de inquirição da testemunha. Olha, eu sou da defesa, arrolei de testemunha X. Chegou lá na hora, não precisa não. Você dispensou, doutor? Por quê? Porque a outra testemunha que acabou de falar aqui já trouxe o que essa outra pessoa iria falar, isso aqui já está sanado, não precisa mais ouvir essa pessoa. Pode dispensar sem problema nenhum. Beleza? As partes não vão poder dispensar a testemunha do juízo, aquela que o juiz determinou que fosse aquela pessoa ouvida. Tranquilo? Artigo 210, as testemunhas serão inquiridas cada uma por si, sempre de forma separada, de modo que nenhuma saiba o que a outra ouviu. Beleza? Olha, vai abrir a audiência. Chama todo mundo aqui para dentro. Beleza, vai começar a audiência. Agora nós vamos ouvir as testemunhas. Sai, tem 5 testemunhas? Sai, ali as outras 4, vai ficar a primeira testemunha, beleza? Que nenhuma pode ouvir o que a outra falou, beleza? E o juiz deve advertir das penas combinadas ali ao falso testemunho. O que acontece? Antes do início da audiência e durante a sua realização, tem que ter espaços reservados, separados, para a garantia da incomunicabilidade dessas testemunhas. Não pode deixar elas juntas, sob pena também de nulidade, beleza? Como é que vai ser feita as perguntas? Olha, tem as testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Como é que vai ser feita as perguntas? Aqui, pessoal, as testemunhas, as perguntas são formuladas pelas partes diretamente às testemunhas. Testemunha de acusação. Aí quem vai fazer a primeira pergunta seria o Ministério Público e depois o advogado de defesa. Então, o juiz vai intervir? Vai. Ele não vai admitir aquelas perguntas que puderem induzir a resposta ou não tiver relação com a causa ou importarem na repetição de outra coisa que já foi respondida. Não, doutor, essa pergunta aí não tem necessidade, ele já respondeu. Beleza? Não. Você está induzindo a testemunha. Opa, também não
Não pode. Mas a pergunta é feita diretamente pelas partes. Sobre os pontos não esclarecidos, aí o juiz ele pode complementar essa inquirição. Beleza? E a testemunha também, que morar fora da jurisdição, ou está em outra comarca, e aí pode ser ouvido por carta precatória, beleza? Vai ser ouvido por carta precatória em outro juízo. Olha, o processo está tramitando em Goiânia, mas o fulano está morando lá em São Paulo. Não tem como ele vir. Manda uma carta precatória e o juiz de lá vai ouvir ele, beleza? E hoje, né, também tem a possibilidade da audiência por meio de videoconferência. Não, ele mora onde? Ixi, é longe. Vamos fazer, colher o depoimento dele, da testemunha, dessa testemunha X, por videoconferência. Não tem problema nenhum. Aí é o seguinte, surge uma prova aqui também que é acareação. A careação vem do termo de colocar cara a cara. Quando que vai ser admitida essa careação? Pode ser entre acusados e testemunhas, certo? Pode ser entre acusado ou testemunha e pessoa ofendida. Pode ser entre pessoas ofendidas, beleza? Entre testemunhas. Desde que, vou colocar essas pessoas de frente, desde que haja divergência das suas declarações sobre fatos e circunstâncias relevantes. Desde que seriam situações que ambas as pessoas deveriam ter a mesma versão dos fatos. Poxa, como assim? Vocês dois são vítimas, certo? Vocês dois ali são vítimas, vocês foram assaltadas. E um está dizendo que o assalto foi a mão armada e o outro falou que não teve arma. Peraí, que tá uma coisa errada aqui. Vamos trazer esses dois ofendidos aqui, colocar eles, fazer uma careação para a gente chegar numa versão comum. É verdade, eu falei que ele não estava armado, doutor, é porque ele não puxou para fora. Aí ele estava só aqui, só mostrou aqui o volume e tal. Beleza, então aconteceu dessa forma. Tranquilo, beleza? É para chegar numa versão comum. Esses acareados serão perguntados para que expliquem os pontos de divergência, para reduzir o termo ali, o ato da acareação. Por quê? O objetivo do processo é a verdade real, o que realmente aconteceu. Como assim? Tem duas testemunhas com o mesmo ângulo de visão, estava lá, e uma está falando uma coisa, um ponto divergente do outro. Opa, isso aí a gente precisa sanar. Então, chame elas duas aqui, vamos fazer essa acareação. Tranquilo? Tranquilo. Aí nós temos o reconhecimento. O reconhecimento pode ser de pessoas ou coisas. Para se reconhecer, olha, foi esse fulano mesmo que estava lá, certo? Foi ele mesmo que praticou o crime, esse objeto que foi utilizado ali para a prática do ato, era isso mesmo. Então faz-se o reconhecimento de pessoas e coisas. Nós temos um procedimento simples. Então, quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoas, vai ter da seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, certo? Vai ser convidada a descrever primeiro a pessoa que deve ser reconhecida. Olha, não vamos colocar logo ali de frente ali para saber, para apontar o dedo. Não, calma. É o seguinte, olha, fui vítima de um crime. Marcos, é o seguinte, eu vou te chamar agora. Primeiro, tu descreve como é que era a pessoa. Vou trazer todas as características físicas. Aí, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, aí beleza, aí nós vamos chamar ela, vai ser colocada, se possível, ao lado de outras pessoas, beleza? Que tiverem qualquer semelhança. Tem que ter alguma semelhança. Olha, se o fulano falou, olha, duas características e dentro de uma dessas características uma pessoa negra. Beleza, já tem as características, pessoa negra, falou altura e tudo mais, tinha tatuagem no braço. Aí pega e coloca mais 4 pessoas ao lado dele para fazer o reconhecimento, com tatuagem, certo? Alto, mas todas pessoas brancas. Então não tem nenhuma semelhança, obviamente. Tem que ter pessoas com a mesma semelhança da forma que essa pessoa deu a característica. Olha, eu lembro que ele tinha um olho claro, aí vai colocar um cara do olho escuro. Não, tem que ser pessoas com características semelhantes da mesma forma que ela falou. Se eu der 5 características, as 5 pessoas que vão estar lá para esse reconhecimento tem que ter essas 5 características que foi relatada. Porque quando estiver lá, aí a pessoa vai olhar, foi aquele ali, exato, eu tenho certeza. Beleza? Então, vai ser feito dessa forma. E se houver razão para recear que a pessoa chamada para fazer o reconhecimento, não, eu tenho receio de ser colocado frente essa pessoa, na frente dele. Então, por efeito de intimidação ou influência, ele não posso dizer a verdade, então a autoridade vai providenciar para que essa não veja aquela. Ou seja, se eu vou fazer o reconhecimento daquela outra, não vou falar não, na frente dele eu tenho um gorro de medo. Então coloca ali num ambiente que não dê para ver, aquele famoso vidro que a gente observa naquelas situações de filme e tudo mais, seria uma dessas possibilidades, beleza? E o ato do reconhecimento vai ser lavrado o auto pormenorizado, subscrito pela autoridade,
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Nós temos a possibilidade de fazer o reconhecimento fotográfico. Aqui é uma prova inominada, não tem previsão legislativa. Mas o STJ entendeu que é possível, sim, o reconhecimento fotográfico, por ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que possa reforçar, a fim de convencimento quanto ao fato criminoso. Beleza. Ok. Nós temos outra prova aí, que seria os documentos. Então, os documentos, pessoal, é o seguinte. O que é o documento? É óbvio, né? Documento seria qualquer escrito, instrumento, papel, público ou particular, prova documental. Pode ser uma cópia, né? A fotocópia do documento? Pode, desde que seja devidamente autenticada, que vai dar o mesmo valor da original, sem problema nenhum. Salvo os casos expressos em lei, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo. Ora, eu posso juntar documento, eu que sou da defesa, desde lá no início da resposta à acusação a qualquer momento, mas sempre precisa passar pelo contraditório, obviamente. Então, posso juntar documento a qualquer momento, desde que a lei não traga nenhuma ressalva. Exemplo, tribunal do júri. Lá na sessão de julgamento do tribunal do júri, eu não posso juntar nenhum documento se não for com prazo de antecedência de 3 dias antes da sessão de julgamento. Então, na sessão do plenário, no dia, eu não posso apresentar um documento lá, fazer leitura do documento que não foi juntado antes. Se eu vou utilizar algum documento, tem que ser juntado no prazo de até 3 dias antes da sessão, que é um caso expresso em lei. Se não tiver nada expresso na lei, certo? Em determinado procedimento, pode juntar o documento a qualquer momento. Beleza, beleza. Ok. Aí, pessoal, em audiência, a última pessoa a ser ouvida, a última, digamos, prova, certo? Colhida ali nem audiência, prova oral, é o réu. Há quem diga que o interrogatório do acusado, o réu, não é um meio de prova, mas um meio de defesa. Ou tem gente que diz que é só meio de prova. Tem gente que diz que é meio de defesa e meio de prova. Isso não vai cair para a prova de vocês, certo? Se é meio de defesa ou meio de prova. Mas a doutrina majoritária entende que é os dois, é um meio de defesa e um meio de prova, beleza? Ele pode, porque ele vai ser levado em consideração e é o momento que ele tem para se defender. O acusado, o interrogatório do réu, é o último ato da instrução, como provas a ser produzidas, beleza? Nenhum ato pode, outra pessoa pode ser ouvida posteriormente, o réu ele tem que ser sempre o último. Então aqui é o seguinte, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal, ele vai ser qualificado, interrogado na presença de seu defensor. O réu ele nunca pode ser ouvido sem a presença do advogado. Na verdade, o advogado ele tem que estar presente em todo e qualquer ato, mesmo que o réu não esteja. Mas no interrogatório do réu, o advogado precisa estar presente, constituído ou nomeado, beleza? Professor, e o interrogatório do acusado preso? Ele vai ser feito preferencialmente no estabelecimento prisional onde ele se encontra, beleza? Ali tem uma sala própria. Desde que esteja as garantias de segurança do juiz, auxiliares, a presença do defensor e a publicidade do ato. Se não tiver segurança, o interrogatório ali vai ser feito nos termos do CPP, certo? Vai levar ele lá para o fórum, certo? Dependendo da situação, se tiver possibilidade de fazer por videochamada, pode acontecer dessa forma, desde que seja justificado, beleza? Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou até mesmo a requerimento das partes, ele pode realizar um interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, beleza? Sem problema nenhum, tranquilo? Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, olha, vai ser por videoconferência. Aí as partes precisam ser intimadas com 10 dias de antecedência. Não é porque aconteceu hoje, a audiência era hoje, chega lá no fórum, não, doutor, não vai ser aqui mais não, o juiz vai fazer por videoconferência o interrogatório do réu. Opa, eu precisaria ser intimado no prazo de 10 dias de antecedência, beleza? Porque eu já tinha conversado com o réu, né? Eu iria conversar aqui com ele, aí você coloca um videoconferência, eu preciso conversar com ele ainda, preciso preparar algumas coisas, então eu posso me recusar. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz vai garantir ao réu o direito de entrevista prévia reservada com seu defensor. Acontece muito. Pode ter lá uma questão de prova. Antes de iniciar a audiência do interrogatório do réu,
o advogado pediu para conversar reservadamente com o seu cliente, com o réu, e o juiz não permitiu. Calma, eu tenho o direito de conversar reservadamente com o réu, né? Uma entrevista prévia e reservada. Professor, mas se for realizada por videoconferência, também vai ficar garantido o acesso aí a algum canal telefônico que é reservado para comunicação entre a defesa, certo? E o réu, certo? Que esteja no presídio, o advogado presente na sala de audiência no fórum, entre este e o preso. Tranquilo? Professor, e se tiver mais de um acusado? Sempre vai ser ouvido de forma separada. Vai ouvir um acusado? Ops, agora na hora do interrogatório, esse aqui sai. Durante as outras fases, durante a oitiva das outras pessoas, das testemunhas, do ofendido, se não tiver necessidade de retirada, tem 2 réus. Ora, na hora de ouvir a testemunha, não tinha problema nenhum. Então, eles 2 ficam juntos. Durante a oitiva das testemunhas, ficam lá presentes. Mas agora é a hora do interrogatório. Aí vai ter que ouvir de forma separada. Tranquilo? Tranquilo. A todo tempo, o juiz ele pode proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamental de qualquer das partes. Pode. Realizou o interrogatório hoje, não pode mais ouvir outra vez? Pode sim. Certo? Pode proceder a um novo interrogatório. E o juiz decidindo de ofício ou, né, pedido fundamental de qualquer das partes. Tranquilo? E, além disso, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz vai garantir o réu, entrevista prévia reservada com o seu defensor, como eu falei anteriormente. E o silêncio? O silêncio, pessoal, o réu, obviamente, tem direito ao silêncio. Desde a fase lá de investigação até aqui na fase judicial, ele tem direito ao silêncio. E, em momento nenhum, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Olha só, muita atenção aí no artigo 98. Na primeira parte, o que vocês observam? O silêncio do acusado não importará a confissão. Só que tem uma parte vermelha. O que falei? Mas poderá constituir elemento para a formação da convicção do juiz. Ops, está em vermelho. Logo, pessoal, o que eu vou dizer? Essa segunda parte que está em vermelho não foi recepcionada aí pela Constituição Federal. Beleza? Então, esse negócio de que o silêncio pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, essa parte não foi recepcionada. O silêncio não pode ser elemento para a formação do convencimento do juiz, e muito menos importar em confissão. Beleza? Estamos acabando aqui. Vamos um pouco além, só para eu trazer a diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação ambiental. Interceptação telefônica, o que seria? É realizado por terceiro, beleza? Só que nenhum dos interlocutores, das pessoas que estão sendo gravadas, tem ciência que estão sendo gravados. Olha, eu sou C, não estou na conversa, mas eu vou gravar a conversa de A e de B, certo? Aí, nesse caso, eu preciso de autorização judicial, uma interceptação telefônica. O que é escuta telefônica? Vai ser feita por um terceiro também, só que um dos comunicadores tem ciência ali que está sendo gravado. Não são os 2, é só um que tem ciência. Também precisa de autorização. Interceptação telefônica e escuta telefônica, ambos são realizados por uma terceira pessoa, beleza? E ambos precisam de autorização judicial. A diferença é que na interceptação, essa terceira pessoa vai realizar essa interceptação telefônica, mas os comunicadores, nenhum ali tem ciência que estão sendo gravados. Agora, na escuta telefônica, um dos comunicadores tem ciência que está sendo gravada ali aquela conversa. E nós temos também a gravação ambiental, que vai ser gravada por um dos interlocutores. Então, aqui a gente não tem a presença de uma terceira pessoa, beleza? Então, vai ser um dos interlocutores, vai ser gravado por um e, obviamente, sem o conhecimento do outro, beleza? Nesse caso, via de regra, não precisa de autorização, beleza? Inclusive, é perfeitamente possível, isso é pacificado, que tem até na própria legislação, que trata aí sobre interceptação telefônica, que é possível, certo, eu utilizar uma gravação ambiental, certo, sem autorização da outra parte, sem autorização judicial, para me inocentar. Poxa, para ser favorável à minha pessoa. Tá aqui, eu gravei, estou me inocentando, eu gravei, não tinha autorização judicial nem nada, mas é perfeitamente possível. Beleza, beleza. Além disso, na colaboração premiada, a palavra do colaborador não é suficiente para autorizar a interceptação telefônica. Olha,
Delação, colaboração premiada, beleza? A pessoa está contribuindo ali, né? Um processo bem, digamos, que diz respeito à organização criminosa. Mas só a palavra daquele colaborador não é suficiente para autorizar a interceptação telefônica. Tem que ter algo a mais. Toda interceptação telefônica, seja escuta telefônica, precisa ser autorizada pelo juiz. E é feito a pedido das partes. Geralmente, pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público. É um pedido fundamentado, obviamente é sigiloso, e o juiz vai analisar essa situação, se vai autorizar ou não. Beleza? E, por fim, pessoal, nós temos a ação controlada. Beleza? O que é ação controlada? É uma situação específica que consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relacionada à ação praticada por alguma organização criminosa ou a ela ali vinculada. Ou seja, a gente está em uma investigação, a gente já poderia realizar, por exemplo, prisões, mas não. A gente não vai realizar agora, certo? Porque a gente está indo a uma ação controlada. Por quê? Porque é mantida sob o quê? Observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz. Opa, a gente até poderia prender ele agora, mas é melhor deixar para o momento posterior para ser mais eficaz, né? Para quê? Para a formação de provas, obtenção de informação. Pô, a gente está estudando, está investigando uma organização criminosa. Vamos ver até onde vai, vamos investigar melhor. Então a gente pode conseguir até abarcar mais pessoas envolvidas nessa situação, mais crimes, beleza? Então pode ter essa ação controlada. O parágrafo 1º nos traz que o retardamento da intervenção policial ou administrativa precisa ser previamente comunicado ao juiz competente. É uma prévia comunicação. Muita atenção. A ação controlada ela é previamente comunicada, certo? Só precisa ser comunicada, ou seja, não precisa de autorização judicial, beleza? Que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e vai comunicar ao Ministério Público. Beleza, então eu vou comunicar ao juiz e o juiz pode estabelecer alguns limites e vai comunicar ao Ministério Público que está sendo realizada uma ação controlada. Beleza, beleza? Então são esses pontos aqui que eu queria tratar com vocês sobre provas, beleza? A gente falou sobre provas. Falamos no primeiro bloco sobre aspectos gerais das provas e agora nós acabamos de falar das provas em espécie. Então, uma lida aí nesses dispositivos mais uma vez e partam aí para resolver as questões. Coloca lá no tópico, tema de provas no processo penal. Responde o máximo de questão que você puder. Leia lá os comentários. Aí sim você vai estar craque nesse assunto. Beleza, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, certo? Forte abraço e até a próxima aula.